Oi, pessoal. Eu vou finalizar esse bloco de Ecologia 1, mudando um pouquinho de assunto. Até agora eu conversei com vocês principalmente sobre a parte de interação, né, entre as espécies, as interações que são positivas e as interações que são negativas. E agora a gente parte para uma área da ecologia um pouquinho diferente, mas que vocês vão ver que tem a ver, né, com essa parte das interações entre as espécies, mas que agora a gente vai estar olhando basicamente para a interação que existe não somente entre as espécies, mas entre as espécies e o meio ambiente físico. Né? Então a gente entra um pouquinho na parte de ecologia de ecossistemas, tá? E depois vocês vão ver que a gente vai expandir esses assuntos lá na ecologia 2. Então, o que eu vou passar para vocês agora, de forma bem geral, é como que o ambiente físico ou variações que a gente observa, por exemplo, na temperatura, na precipitação, nas condições do solo, vão determinar, por exemplo, esses grandes tipos de vegetação que a gente consegue. Deixa eu só tentar colocar o laser aqui. Que seriam. Opa! Consegui. Que são esses grandes tipos de vegetação que a gente consegue observar, né, em uma escala maior, que seria uma escala global. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, floresta, eu tenho certeza que independente da posição geográfica, vocês conseguem imaginar o que é uma floresta. Né? Quando eu falo deserto, vocês conseguem imaginar o que é isso que a gente chama de deserto. Então, por exemplo, vocês vão ver que tem deserto, está representado pela cor marrom. Aqui na África, tem deserto aqui na América do Sul, tem deserto aqui na América do Norte, tem deserto lá na Austrália, tá? Independente da posição geográfica, vocês conseguem imaginar mais ou menos o que é que a gente chama de deserto, tá? Por quê? Porque tem uma série de características, principalmente da vegetação, que estão associadas a esse meio ambiente físico que determinam a ocorrência desse bioma, né, ou dessa estrutura que a gente chama de deserto, tá? Então é basicamente esse o assunto desse vídeo para essa aula de hoje. E tudo que eu falei para vocês, né, nesse bloco aí de ecologia até agora, ele tinha muito a ver com isso que está aqui dentro da caixa vermelha, que seriam as interações, né, competição como uma interação negativa, predação como uma interação positiva para o predador e negativa para a presa, os mutualismos, né? Então a gente sabe que essas interações entre as espécies existem, mas elas são mediadas por esses fatores físico-químicos, tá? Então é por isso que a gente estuda, né, dentro dessa parte da ecologia 1, como que a gente consegue perceber grandes padrões nesses fatores físico-químicos que determinam, por exemplo, a ocorrência da vegetação e que vão determinar, por exemplo, possíveis interações entre essas espécies, tá? Então a gente vai dar uma olhada em sistemas atmosféricos, né, características da água, por exemplo, ou características do solo, como é que elas vão governar, por exemplo, a ocorrência de diferentes tipos de vegetação. Então, de forma bem geral, gente, o que a gente sabe. Deixa eu tentar tirar. Hoje eu estou apanhando aqui do cursor. Mas é só voltando aqui, gente, de forma bem geral. Hoje está danado. Deixa. De forma bem geral, a gente sabe então que os padrões tanto da distribuição quanto da abundância, ou seja, do número de indivíduos de várias espécies, eles vão ser limitados e vão ser muitas vezes governados, determinados por esses fatores físicos ou abióticos, tá? Então, por exemplo, disponibilidade de água, de luz, de temperatura, pH do solo, pH da água, no caso do ambiente marinho, salinidade, a presença das correntes marítimas, o quanto que chove, né, precipitação, pluviosidade, mas também, ó, esses fatores eles podem ser combinados, né? Então a gente sabe que a determinada performance de uma planta, ela vai ser influenciada, por exemplo, pela combinação da temperatura, da luminosidade, do pH do solo e da precipitação. Né, na forma de umidade. Né? Então a gente vai ter que observar essas coisas em escalas maiores. Esses fatores abióticos, eles vão ser heterogêneos tanto no tempo quanto no espaço. Se vocês derem uma olhada nesse mapa aqui, ele mostra a distribuição global da pluviosidade, da precipitação em milímetros de chuva, que caem em determinados locais anualmente. E vocês vão ver, por exemplo, que locais que estão marcados aqui por essa coloração mais
amarronzada, são aqueles onde a gente tem menos de 250 milímetros de chuva, né? Então, marcados aqui, ó, as grandes regiões desérticas, né? Ou as regiões mais geladas. Onde a gente vai ter, por exemplo, a ocorrência de floresta, né? Então, aqui na zona tropical, ó, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, aqui está marcada a linha do Equador, vocês vão ver a presença da coloração verde, né, que indica então que a gente tem precipitação que varia de pelo menos 1.500 milímetros até mais de 2.000 milímetros, tá? Isso provavelmente vai determinar a ocorrência então de uma vegetação mais associada a áreas úmidas. Né? Então, a gente tem essa heterogeneidade tanto no espaço, que é isso que vocês estão vendo aqui, quanto no tempo, né? Que é o que a gente chama de sazonalidade. Então, em determinada época do ano, se vocês pegarem só o Brasil, por exemplo, a gente vai ter pluviosidades diferentes, né? A gente tem uma estação, a gente não tem as 4 estações do ano muito marcadas, né? Como é o caso da região temperada, mas a gente consegue reconhecer perfeitamente uma estação seca, normalmente mais fria, e uma estação chuvosa, normalmente mais quente. Né? Então tem essa variação tanto no tempo quanto no espaço. E por que a gente está falando tanto de planta, né? E por que eu vou focar nesses biomas terrestres? Porque no ambiente terrestre, pessoal, as plantas tanto integram quanto dominam as comunidades. Né? Então aqui eu estou representando um ambiente florestal, mas se vocês pensarem nos diversos ambientes que a gente tem, né? Nos campos, nas savanas, mesmo nas vegetações desertas, a gente pode dizer que as plantas são o elemento dominante da paisagem, né? Isso foi sintetizado num modelo que chama O Mundo é Verde, né? O The World is Green. Esse é um modelo, essas 3 letras aqui representam os nomes, tá? Dos autores que propuseram esse modelo, é Hairston, Smith e Slobodkin, lá em 1961, mas que foi para explicar, por exemplo, por que, né, que a gente vê o mundo verde como ele é. Ou seja, as plantas, pelo visto, não estão limitadas, ele sugere até que são os próprios predadores, né, que limitam os herbívoros, e com isso as plantas conseguem aí, né, colonizar todo o ambiente terrestre. Tem muita discussão sobre esses modelos, tá, gente? Eles são modelos de interações entre as espécies, mas uma conclusão bonita que veio lá da década de 60 é que realmente o mundo é verde, tá? E por que a gente foca tanto nas plantas, né, nessa definição de biomas? Primeiro, gente, porque elas são combustível para os níveis tróficos superiores. Se vocês assistiram a aula de herbivoria, né, eu mostrei para vocês, ó, que grande parte da biomassa vegetal ela é perdida para herbívoros, ou insetos, né, ou herbívoros vertebrados, no caso dos pastadores aí. Mas também elas são combustível para os níveis tróficos inferiores. Então, através do processo que a gente chama de decomposição vegetal, que é essa quebra da matéria orgânica, né, depois que ela cai no solo, ou quando cai dentro do rio aí, né, nos ambientes aquáticos e determinados por diversos organismos que a gente chama de decompositores, a gente tem a quebra dessa matéria, né? Então a gente fala níveis tróficos inferiores, mas inferiores em relação às plantas, tá? Seriam os decompositores. A gente vai ter essa quebra da matéria e o retorno, então, desses nutrientes para o solo, e eles são acumulados novamente na forma de biomassa. Então, esses resíduos, né, essa camada aqui que a gente chama de serrapilheira, que é formada por folhas mortas, né, carcaças de animais, restos dessas plantas, restos de animais, são importantíssimos, né, para esse processo de decomposição e para a gente acumular biomassa novamente, né, via principalmente aí fotossíntese, tá? Então, o enfoque nos biomas normalmente é também dado nessa ideia da estrutura vegetal. Como vocês vão ver, gente, não necessariamente as espécies, tá? A gente preocupa muito pouco com as espécies, né, que formam cada bioma, mas é mais com a cara mesmo da vegetação, tá? Então, essas características do meio ambiente, que são medidas em grandes escalas, determinam a ocorrência dos tipos de vegetação. E eu coloquei tipos aqui entre aspas, que é exatamente isso. A gente precisa pensar o seguinte, olha, gente, se eu fecho o olho, eu consigo imaginar o que é que a gente chama de floresta, tá? Deve ter uma cara, né, um tipo de vegetação aí que vocês conseguem imaginar como floresta. Tá? Independente da posição geográfica. Mesma coisa para deserto, mesma coisa para campos graminosos, né? Mesma coisa para savana, tá? Então a gente vai entrar depois em cada um desses biomas. Então eu vou fazer um apanhado geral primeiro desses fatores abióticos influenciando a distribuição da vegetação. Depois, no outro vídeo, eu vou falar dos biomas em geral, tá, gente? Os que são reconhecidos globalmente, e no outro só dos biomas brasileiros, né? A gente está vivendo uma fase aí no Brasil bastante complicada, né, em relação à ameaça a esses biomas, principalmente
Pantanal, né, a floresta tropical úmida na Amazônia, mas também a Caatinga, né, diversos desses biomas aí, então a gente vai cobrir cada um deles também, tá bom? Então, voltando aí para a influência do meio físico, né, para determinar essas características da vegetação, isso aí também vem de muito tempo. Ó. Tem uma lei que é chamada Lei do Mínimo, né, foi proposta pelo Liebig em 1842, né, antigaça. O que é que ele vai falar? Que os padrões de distribuição e de abundância, né, a quantidade de indivíduos que a gente tem de uma determinada espécie, é limitado sim por fator físico. Mas qual fator? Né? Então ele avaliou uma série de fatores, esse trabalho foi feito para plantas, tá? E ele fala o seguinte, ó, a distribuição de uma determinada espécie, ela vai ser controlada, mesmo que a gente tenha vários fatores que influenciam a distribuição, o controle é feito para aquele determinado meio físico, para aquela determinada característica, para a qual o organismo tem a menor amplitude de tolerância. Ou seja, se um determinado organismo precisa de uma determinada quantidade de água, de um determinado pH no solo, mesmo que outros fatores influenciem a distribuição, é aquele para qual ele tem menor tolerância, né, ou menor amplitude de tolerância, que vai determinar a distribuição, tá? Então isso faz a gente pensar que tem um tal do efeito de escala, né? Então eu preciso avaliar numa grande escala e ecológica, numa escala de paisagem, o que é que determina esse limite, tá? Então é legal pensar nisso, gente, pensando nessa lei do mínimo, numa metáfora aqui com um barril. Tá? Então, cada vara ou cada parte aqui desse barril que está segurando a água, por exemplo, né, vocês podem imaginar uma determinada espécie de planta ou qualquer coisa. Então, a gente tem várias características, né, ou vários fatores que determinam a distribuição. Então, por exemplo, a presença de fósforo, de nitrogênio, de magnésio, de ferro, né? E aí isso determina, por exemplo, a distribuição de uma planta. Mas tem uma quantidade mínima, que eu estou representando aqui, quantidade mínima de água, tá? Que é esse risco aqui que vocês estão vendo, que aquela quantidade, sem aquela quantidade, essa planta não consegue ocorrer. Tá? Então, minimamente, ela precisa daquela quantidade de água para que ela possa, né, de fato, reproduzir e fazer parte ali daquela comunidade. Então, independente de todos esses outros fatores, eu estou dizendo aqui que minimamente a gente precisa daquela quantidade de água. Por quê? Porque ela é a que ela tem menor tolerância. Tá? Então, para tudo que vocês estão vendo aqui representado como fator, a água que está abaixo, né, é aquela que um determinado organismo tem a menor amplitude de tolerância. Então, provavelmente, é a disponibilidade de água que vai gerar as curvas de distribuição dessa espécie, que normalmente vocês vão ver como alguma coisa assim. Então, aqui eu tenho a densidade populacional, que é o número de indivíduos, em função de um determinado fator, tá? Pode ser água, eu estou usando aqui pH, pode ser temperatura, qualquer coisa que vocês quiserem imaginar. E pensem sempre que normalmente é uma combinação de fatores, tá? Então, a gente sabe que tem um determinado ótimo fisiológico. O que significa isso? Uma quantidade, né, um número aqui de pH mínimo e máximo, onde a densidade populacional dessa determinada espécie que eu estou avaliando, ela é maior, tá? Significa que tem uma outra faixa de pH aqui, ó, representado por essas barras cinza, onde a espécie ela ainda consegue existir, tá? Mas a densidade populacional, o número de indivíduos vai ser baixo. Se vocês puxarem, gente, para o eixo do Y aqui, ó, eu tenho poucos indivíduos nessa faixa de pH e nessa faixa de pH. Por quê? Porque essa determinada espécie tem baixa tolerância a esses, né, limites aqui de pH. E abaixo, né, desses valores aqui, ou acima desses valores, a espécie está simplesmente ausente. A gente zerou aqui, ó, a densidade populacional, porque ela não consegue sobreviver nessa determinada condição, tá bom? Então a gente fala que aquilo ali seria o limite, né, inferior para a ocorrência dessa espécie, o limite superior. Por que isso é importante quando a gente está pensando em bioma, gente? Então vocês podem pensar, por exemplo, uma determinada profundidade de solo, uma determinada concentração de nutrientes no solo, uma determinada quantidade de mínima de chuva que tem que ocorrer num determinado ambiente, e a combinação disso vai permitir que algumas espécies, né, passem por esses filtros aí e façam parte daquela comunidade, tá? E aí a gente consegue reconhecer então esses grandes biomas.
Quais que seriam esses fatores abióticos que são essenciais para a gente determinar a ocorrência dessas espécies, tá? E eu estou falando normalmente das plantas, gente, mas a gente sabe que tem uma fauna, né, associada a essas comunidades vegetais que acompanha aí esses biomas, tá? Então, quais que seriam esses fatores? Água, luz, temperatura, pH, nutrientes do solo e outros, né, que ocorrem aí, como por exemplo a presença aí de alguns distúrbios, tá? Então, para a água, a gente sabe que, né, é uma substância importantíssima. Se a gente pensar no funcionamento celular, né, as células possuem de 70% e 95% de água. Os organismos, né, mais da metade deles aí é composto por água em algum momento. Tem diversas funções aí, né, nesses organismos, como é o caso da regulação térmica, né, através do suor ou da absorção de água. É um solvente, né, então funciona aí na maioria das reações químicas, está associado aos processos de excreção. Então a água é absolutamente essencial aí para qualquer organismo. Se a gente pensar em escalas maiores, a gente sabe que principalmente, né, esses biomas e esses ecossistemas que a gente consegue reconhecer, eles são influenciados pelo ciclo da água, né? Então a gente sabe que isso é um recurso finito, a gente tem um armazenamento, né, de água aqui subterrânea, tem um grande armazenamento, né, nos corpos d'água aí, marítimos ou dulcícolas, e a gente sabe que são necessários, né, alguns processos aí, como é o caso da radiação, para promover, por exemplo, evaporação, condensação na forma de nuvens, precipitação, né, que promove o armazenamento de água no gelo, uma parte é infiltrada e vai formar água subterrânea, tá? E isso vai determinar, é claro, gente, características do solo, disponibilidade dessa água, qualidade dessa água, para determinar, então, esses grandes biomas. Se a gente pensar nos organismos em si, né, que vão estar ocorrendo aí nesses ambientes, vários deles, né, possuem tolerância diferente ou necessidades diferentes em relação à quantidade de água. Tem organismos que vivem na água em locais muito úmidos, né, que é o que a gente chama de hidrófilos, um dos melhores exemplos seriam os peixes aí. Tem o que a gente chama de mesófilo, né, que necessita de uma quantidade intermediária de água. Samambaias são um ótimo exemplo, tá? Estão associados a locais úmidos, mas se tiver muita água, né, se encharcar, elas deixam de acontecer. E os xerófilos seriam aqueles que vivem, né, e têm adaptações, claro, para viver nesses ambientes onde a água é limitante, tá? Um bom exemplo aí são os camelos. Quais seriam as adaptações que a gente vai ver em relação à água, tá? A gente tem adaptações tanto para obtenção quanto para manutenção ou evitar a perda de água. A obtenção da água normalmente ela é dada diretamente, tá, gente? Pela ingestão, pela absorção, pelo metabolismo, mas o que a gente está mais focado nessa aula aqui são as estratégias que existem para adaptar de adaptação para evitar a perda de água, tá? Então vocês vão ver que diversas espécies, principalmente de plantas, vão regular a perda de água através de um processo que a gente chama de evapotranspiração, através da respiração, da excreção, né, ou a combinação desses dois, que é o que eu falei para vocês que a gente chama de evapotranspiração. Quais que são as principais estratégias que vocês vão ver aí, principalmente nas plantas? Em termos de revestimento, então normalmente plantas que vão apresentar uma cortiça, né, uma casca mais grossa, folhas modificadas, estudo, né, para evitar a perda de água, ou através do próprio metabolismo. Então a gente tem famílias inteiras aí que a gente chama de plantas CAM. Isso é uma abreviação, gente, para metabolismo ácido das crassuláceas, tá? Que é uma alternativa ao ciclo C3 e C4, né, que são os normais aí nas plantas, que evitam a perda de água, principalmente pela abertura dos estômatos à noite, né, quando a gente tem menor radiação e menor perda aí de água. E diversas espécies armazenam, né, o pouco da água que elas conseguem absorver, aí, como é o caso de diversas espécies de cactos. Então aqui só exemplos de algumas estratégias que vocês vão ver na vegetação contra a perda de água, tá? Isso está muito associado à distribuição global da água e desses grandes biomas. Então, tanto em regiões desérticas quanto nas savanas, né, o caso do cerrado aqui na região tropical, a gente vai ver plantas que a gente chama de esclerófilas. O que significa isso? São folhas, né, que apresentam uma determinada dureza, são folhas mais duras, muitas vezes pilosas, tá? Para segurar essa água, né? Ou essa temperatura. Isso, uma série de adaptações aí nos troncos, como a presença de cortiça, tá, gente? Que protege aí aqui no cerrado contra o fogo também.
O caso da arquitetura da planta, então a gente vai ver que, por exemplo, a forma, né, das folhas, não só o formato, mas a disposição, a posição dessas folhas é muitas vezes uma estratégia eficiente aí para armazenamento de água, ou como eu falei para vocês, no próprio metabolismo, né, que é o caso das plantas cama aí, um bom exemplo é o abacaxi, algumas bromeliáceas, as suculentas, tá? Que apresentam então essa estratégia, né, um pouquinho diferente das plantas C3 e C4 em termos de enzima e abertura dos estômatos à noite. Um outro Um outro fator abiótico bastante importante, gente, né, para determinação aí desses grandes tipos de vegetação e determinação de estratégias dos organismos é a luz, né? A gente sabe que é um fator abiótico importantíssimo, né? Por quê? Porque ele é uma condição aí para que ocorra fotossíntese, né? E com isso a gente tem acúmulo de biomassa aí na forma principalmente das folhas, né, ou na forma aí, né, da biomassa aérea das plantas, e para os animais a gente sabe que isso é essencial também, né, influencia em diversos aspectos aí da história de vida, como por exemplo a caça, né, o hábito aí de forrageio de alguns desses animais. Então aqui é só a equação geral da fotossíntese, né, lembrando para vocês a importância da luz para que a gente possa converter moléculas de CO2 em água e em glicose, né, que é armazenado aí a liberação tanto de água quanto de oxigênio. E a gente sabe que a luz é a fonte de energia para esses sistemas onde a fotossíntese é essencial, né? Existem outras formas de produzir energia, como é o caso da quimiossíntese, mas a fonte de energia aqui ela não é luminosa, tá? A luz a gente sabe que ela viaja em ondas eletromagnéticas, isso é importantíssimo aí para os animais, né? E a gente sabe aí que a luz ela é visível nesses comprimentos de onda aqui, 380 e 750, tá? Isso é importantíssimo, né, gente, para a parte da fotossíntese, porque a gente sabe que uma combinação de pigmentos diferentes aí nas plantas absorvem fótons de diferentes comprimentos de onda, mas a clorofila ela é o pigmento dominante, né? Por que as folhas são verdes? Porque a gente tem a absorção aqui no espectro do vermelho e do azul e reflexão, né, da luz verde aí, que é o que a gente enxerga então nessas folhas. E em relação à luz, é importante não somente a intensidade, gente, mas como que a luz é distribuída nesses sistemas, né, de vegetação aí. Então a gente sabe, quando a gente pega, por exemplo, uma floresta, como vocês estão vendo aqui, né, uma estrutura florestal, onde eu tenho diferentes plantas em diferentes alturas, a gente vai formar camadas aqui onde a luz chega de forma diferente. Vocês podem imaginar que isso vai influenciar o processo de fotossíntese, o tamanho das folhas, né? Quando que essas plantas investem em crescimento, investem em reprodução, como que a fauna associada a isso aí vai ser importante. Então, a gente, se pegar só as vegetações, né, das florestas tropicais aí, a gente tem algumas camadas, né, que podem ser reconhecidas aí, ó, como é o caso do estrato, que a gente chama de arbustivo e herbáceo, que é o mais baixo aqui, onde a gente tem uma intensidade luminosa baixa, tá, gente? Então, são plantas adaptadas a condições de sombra, né, de crescimento mais lento. O extrato do subbosque, onde a gente tem metade, né, mais ou menos, da radiação luminosa chegando. Então, são essas plantas aqui que estão à altura, né, intermediária em relação aos arbustos e herbáceas, mas não podem ser comparadas às plantas do dossel emergente, que é isso que vocês estão vendo aqui. Essas sim estão expostas a 100%, né, da radiação luminosa. Então, tem uma série de características da folha, tamanho, arquitetura, dureza, tá, gente, dessas folhas associadas a essa condição de alta luz. E aqui é o que a gente chama de dossel, né, onde a gente tem uma iluminação maior também, mas um pouco inferior àquele dossel emergente, tá? Então, luz é importantíssimo, né, para determinar a estrutura aí dessas vegetações. E um outro fator importantíssimo também, claro, né, temperatura. Por quê? Porque a gente sabe que ela influencia a distribuição dos organismos, né? Tem um efeito direto aí nos processos biológicos, e a gente sabe, né, a maioria dos organismos, eles não conseguem tolerar amplas variações de temperatura, né? Se a gente pegar a distribuição dos corais, por exemplo, gente, globalmente, eles estão limitados a uma temperatura, né? Essa linha aqui que marca mais ou menos a temperatura de 20 graus, né, em média aí,
na estação mais quente, tá? Então, localizados principalmente aqui na região tropical, né? Vocês vão ver um ou outro aqui, né, fora dos 30 graus aí de latitude norte e sul, tá? Por quê? Porque é onde a gente encontra essa isoterma de 20 graus. Para a planta é basicamente a mesma coisa, tá? A distribuição é sim limitada pela temperatura. Então, isso aqui é uma planta muito comum, né, na região temperada, chama Rúbia peregrina. E aí, o que vocês estão vendo aqui? Essa parte azul, aqui é a Itália, tá, gente? Só para vocês localizarem aí. Aqui é a distribuição, onde a gente vai ver essa planta limitada a uma temperatura, gente, em torno de 4,5 graus, tá? Em janeiro, né, na estação fria aqui dessa região temperada, ou seja, onde a temperatura aqui para cima, essa é a isoterma de 4,5, tá? Então toda essa região aqui tá em média aí, né, limitada a uma temperatura de 4,5, como a temperatura média mais fria aí na época do inverno. Passou aqui para cima, onde essa temperatura é menor, né? Então aqui vocês estão vendo os países escandinavos aí, onde a temperatura é menor do que esses 4,5, a planta não acontece mais, tá? Então isso também é bastante comum, né? E pensa sempre lá naquela lei do mínimo, então provavelmente, né, essas plantas têm baixa tolerância à variação na temperatura e podem ser que tenham uma tolerância maior à variação na precipitação, tá? Então é isso que limita a distribuição. E a gente sabe que para todos os organismos tem uma temperatura ótima, onde esses processos vitais aí vão ser realizados com eficiência, mas tem alguns organismos que toleram uma variação maior e outros toleram uma variação menor. Então, os organismos que a gente chama de euritérmicos, gente, euri significa amplo e térmico tem a ver com temperatura, são aqueles que toleram amplas variações de temperatura, tá? Então, vocês vão ver crescimento, por exemplo, performance, funcionamento desse organismo em condições de temperatura que variam, por exemplo, de 20 até 28 graus, tá? Tô chutando valores aqui. Esteno significa mais limitante, mais estreito, tá? Seriam aqueles organismos que vão tolerar só pequenas variações de temperatura. Então, por exemplo, entre 19 e 21. Menos do que 19 o organismo não dá conta, mais do que 21 ele também não dá conta, tá? Então, a gente tem limites aí na temperatura e tem uma temperatura ótima, né? Onde esse organismo tem, por exemplo, um maior crescimento. E aí o que a gente sabe, né? Que esses padrões, tanto locais quanto globais na temperatura, afetam, óbvio, a ocorrência e a distribuição desses organismos. Aqui é só um trabalho com anfíbios, gente, para mostrar para vocês. A cor aqui representa o número de espécies, então tons azuis e verdes são poucas espécies e tons mais alaranjados e vermelhos indicam muitas espécies. Então, a gente sabe que onde a temperatura é mais alta, né, aqui na região tropical, vocês vão ver uma maior riqueza, um maior número de espécies de anfíbios, tá? Isso tem a ver com a distribuição latitudinal, que tem a ver com o clima, que tem a ver com temperatura, tá? Então, a gente consegue fazer esses links aí para todos esses organismos. Mesma coisa para o tubarão-baleia, só mais um exemplo animal aqui, antes da gente voltar para os biomas. Então, a gente sabe que a distribuição, né, essa é uma espécie com distribuição pantropical. O que significa isso? Está distribuído, né, aqui na região dos trópicos, em toda a região dos trópicos, onde a temperatura da água estiver entre 21 e 27 graus centígrados, tá? Então, o que a gente sabe hoje, né, para fechar esse assunto, é que a superfície da Terra ela é caracterizada por diferentes ambientes físicos, coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né, ambientes onde a gente vai ver, por exemplo, a junção, né, da água e da vegetação, ambiente florestal, ambiente de duna, ambientes montanhosos, né, a restinga, ambientes temperados, onde a gente tem uma variação sazonal muito forte na vegetação, e isso exerce diferentes pressões seletivas sobre esses organismos. Alguns locais, gente, vão ter características semelhantes e com isso a gente tem pressões seletivas semelhantes, né? E muitas vezes isso é suficiente para favorecer a convergência evolutiva. O que significa isso? Locais muitas vezes que estão separados, tá, em termos de escala espacial aí, mas que têm pressões seletivas parecidas, como por exemplo, clima parecido, relevo parecido, características do solo parecidas,
Quando isso funciona como uma pressão seletiva forte nesses organismos, evolutivamente falando, eles vão selecionar, né, essa pressão seletiva dada pelos fatores abióticos vai selecionar formas semelhantes, tá? Olha só um ótimo exemplo disso. Vocês estão vendo aqui duas espécies pertencentes a duas famílias completamente diferentes. Isso aqui é um cactus, é uma cactácea. Isso aqui é uma euforbiácea. São famílias relativamente separadas na linhagem evolutiva aí, tá, gente? Mas provavelmente, como elas ocorrem em locais onde o clima, o relevo e o solo são parecidos, elas têm mais ou menos a mesma cara, né? Que cara que é essa? São plantas com espinho, né? Com folhas modificadas, engrossadas aí para principalmente para reduzir, né, a chance aí de perda de água e uma série, né, de estratégias adaptativas aí para lidar com a precipitação reduzida, com o clima quente, né, e uma variação muito grande de temperatura entre o dia e a noite, tá? Então aqui esse exemplo aqui é da África, tá? E esse exemplo aqui é da América do Sul. Então, eles estão bem espaçados, mas se forem ambas plantas associadas à vegetação de deserto, vocês vão ver então que essas pressões evolutivas, né, semelhantes aí, favorecem a convergência, né? E por isso que eu falei que bioma, gente, é muito mais do que as espécies de plantas que os compõem, tá? É aquele tipo, é aquela cara mesmo da vegetação, tá? Então, tem várias definições de bioma, gente. No próximo vídeo eu vou mostrar algumas para vocês. Mas vocês podem pensar que são unidades biológicas agrupadas em categorias de acordo com a forma vegetal que domina, tá? Então, quando eu falo floresta, de novo, fecha os olhos aí, pensa numa floresta, e isso independe de posição geográfica. Vocês vão ter florestas temperadas, ó, localizadas na Europa, na América do Norte, mas vocês vão ter florestas tropicais, né, localizadas aqui, como é o caso da Amazônia, da Mata Atlântica. Mesma coisa para os campos, né, graminosos aí, mesma coisa para os desertos, tá? Então, bioma, gente, normalmente vai ser definido em macro escala, ou seja, são escalas muito grandes, e é uma excelente ferramenta para quem trabalha com ecologia de comunidades e ecossistemas. Por quê? Porque a definição de bioma ela não é dada pela espécie, né, ela é dada principalmente por características dessa vegetação e da fauna associada, que já são resposta, né, a filtros fortes aí que são impostos, por exemplo, pelos padrões de precipitação, de temperatura e distribuição de nutrientes no solo, tá? Então, isso é um assunto antigo aí na ecologia. Eu vou mostrar a partir do próximo vídeo para vocês um artigo mais recente, tá? Tem várias definições de bioma. A primeira definição tem mais de 100 anos, para vocês terem uma ideia, né? Em 2019 completou 100 anos. Mas isso é um termo aí que sempre causou muita discussão, né? O que é bioma, o que é ecossistema, qual que é a diferença que existe entre isso. E aí eu vou mostrar para vocês, né, quem são os principais biomas e depois a gente vai focar então nos biomas, principalmente nos brasileiros aí, tá bom? Obrigada pela atenção, pessoal, e até o próximo.